O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o Bitcast. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Bitcast. No dia de hoje, tô eu, naturalmente, do Paulo Aragão, do Criptofácil, tô junto com meu amigo Zé. Fala Paulo, tudo bem galera? Tudo certo, né, Zé? Tirando novamente o nosso famoso lockdown, estamos todos presos em casa, tá tudo certo. Tirando o fato de que tivemos que voltar a trabalhar, né, Zé? Tá tudo certo. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente para falar de um tema super especial também, que nem os nossos ouvintes já devem saber. No próximo dia 11, 12 de maio, eu não me recordo muito bem, a gente vai ter o nosso próximo halving do Bitcoin. E hoje a gente tem aqui com a gente a Rafaela Romano, ela que começou a entrar no mundo dos ativos digitais em 2015 e de lá para cá já participou de vários projetos do mundo cripto, inclusive um projeto muito legal que é o Mulheres Falam sobre o Bitcoin. Ela já liderou também uma comunidade brasileira do Steam sobre cripto, ela é palestrante, escritora de e-book, um e-book inclusive que está sendo distribuído pelo Criptofácil também. E atualmente ela é Head de Marketing na Sweep, que é uma fintech que cria carteiras digitais para outras empresas de diferentes setores. Então, senhoras e senhores, saúdem a nossa convidada Rafaela Romano. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o halving, vai ser legal, espero que vocês gostem. Rafa, a gente que super agradece a sua participação e, obviamente, como bom malandro que somos, já deixamos a porta aberta, as portas abertas para futuras participações. Queremos que, na verdade, essa seja a primeira de muitas. Espero também, acho que daqui pra frente vai ter bastante coisa pra falar, a gente tá vendo o mercado se animar um pouco com algumas coisas, né, então com certeza vamos ter o que conversar. Rafa, conta um pouquinho pra gente, rapidinho, quem é você? Obviamente que essa é uma pergunta até, pode parecer estúpida, mas só pro pessoal te conhecer um pouco mais. Bom, meu nome é Rafaela, eu sou mestre em antropologia. Eu tenho um interesse bem grande em tecnologias e coisas disruptivas que mudam a sociedade, como a gente entende e se relaciona com o mundo. Eu venho trabalhando, como o Paulo falou, com o mercado de criptoativos desde 2015. Agora eu estou como Head de Marketing da Swipe, que lida mais com a parte de digitalização da economia tradicional. Mas eu gosto de me definir como uma pessoa que está sempre caçando e buscando entender inovações que mudam o mundo. E conta pra gente, você conheceu criptomoeda em 2015 como? Eu adoro fazer essa pergunta. É sempre legal, né, como as pessoas descobrem. Mas eu conheci através de um fórum de discussão anarquista, que não tinha nada a ver com criptomoedas assim, mas eles estavam discutindo um ponto curioso que é, normalmente na literatura anarquista, a gente sempre pensa o consenso em pequenas comunidades, né, em autossustentabilidade, em comunidades muito pequenas, e a discussão era sobre como as criptomoedas podiam levar essa discussão para uma escala maior, que nunca tinha sido antes colocada em prática, assim. Então foi a partir da literatura anarquista, mas com viés bem diferente, assim, do que a maior parte das pessoas conheceu. E aí, por isso, inclusive, que eu cheguei nas criptos a partir de uma coisa muito técnica, que era a questão do consenso mesmo. Então eu entrei direto numa área que, assim, que talvez as pessoas demorem até um tempo para chegar, né? E aí, talvez até por isso que eu me apaixonei muito e comecei a escrever sobre coisas que eram um pouco diferentes, talvez, do que a maior parte das pessoas estavam escrevendo, estudando, que normalmente é a questão dos investimentos, né? Não, editor, solte as trombetas, porque nós temos a primeira pessoa que conheceu o Bitcoin que não falou a resposta do não, eu ouvi falar de mineração, que não entrou pelo viés de mercado. Salvo engano, na minha ignorância e lembrança deste podcast, foram raras as pessoas que deram uma resposta como a sua. Raríssimas, ainda mais da parte técnica, porque 90% das pessoas conhecem cripto como investimento, e os que não conhecem, e a gente pode inclusive nichar ainda mais, que 90% desses 90% entraram em cripto pelo convite de alguma pirâmide. Então, de fato, eu acredito que a Rafa é a primeira pessoa que a gente conversa aqui que entrou pela parte técnica. Essa entrada, acho que deu uma modificada mesmo no meu caminho de cripto, porque talvez se eu tivesse entrado para o investimento, como é uma coisa que eu não tinha afinidade na época, talvez eu não tivesse, enfim, interessado ou achado que eu conseguiria entender, mas como eu entrei a partir de uma discussão que eu já vinha fazendo há um tempo, aí me interessou, né?
Acho que essa questão me fez ter uma afinidade maior com isso, que talvez de outro jeito eu não tivesse. É pura verdade. Muito provavelmente, talvez, se você tivesse uma outra entrada, né, um outro início, talvez você não tivesse no meio, que nem você tá até hoje, com todo o brilhantismo que você tem. Nossa, pera aí que eu vou pegar um pano aí. Porque esse pano que você passou aí, se puxa saquismo, mentira. Só tô querendo quebrar um pouco. Mas vamos acelerar um pouco aqui. Vamos didaticamente explicar para o nosso ouvinte que está ouvindo pela primeira vez ou está entrando no universo das criptomoedas rapidinho. Como é que é essa história de que o minerador vai receber agora só metade daquilo que é a recompensa que ele recebe? Como é que se dá isso? Como é que é esse tal de halving, gente? Vamos tentar sintetizar? Bom, de jeito muito fácil, o halving é isso que ele falou, né? Que é a queda pela metade de um tipo de recompensa dos mineradores. Só para os nossos ouvintes que ainda não estão muito familiarizados, basicamente existem diferentes mineradores que emprestam poder computacional para resolver um problema matemático que é difícil de ser resolvido. E aquele que consegue resolver, ele tem o direito de registrar na blockchain o seu bloco. Como esse processo de resolver esse problema e garantir a autenticidade da rede é um processo que envolve muitos custos, a rede, para incentivar esse minerador, dá dois tipos de recompensa para eles. Um são os bitcoins recém-criados e o outro são um conjunto de taxas que é pago individualmente pelas transações. O halving acontece quando diminui pela metade essa recompensa que são os bitcoins recém-criados. E Rafa, conta uma história pra gente tentar levar uma informação que eu adoro contar isso para as pessoas que não conhecem o mundo cripto. E aí a pessoa fala, tá, mas quem controla isso? E aí a hora que você responde, a pessoa fala, oi? Aí você vê a imagenzinha, o meme de mindfuck na cabeça dela. Então, esse é um ponto sempre muito curioso, né? Porque foi difícil também. Eu lembro que no começo eu ficava tentando encontrar onde estavam os bitcoins, assim, ficava. Mas onde que estão os bitcoins? Onde estão os bitcoins? Acho que é esse mesmo processo que acontece, né? Quando a gente fala para as pessoas, então, ninguém controla isso, ele é autogerido. Mas a gente sempre tem que lembrar que Satoshi existe, né? O Satoshi Nakamoto foi quem criou o protocolo Bitcoin. Então ele escreveu basicamente qual seria o comportamento da moeda, qual seria a emissão dela, em que taxa isso aconteceria, em que tempo, qual seria o limite dessa emissão e como tudo aconteceria. O que Satoshi definiu foi que a cada 10 minutos um bloco seria registrado na rede, independente de quantos mineradores existem. Então essa rede ela é autoajustável para independente de quanto poder computacional tiver. A cada 10 minutos alguém consegue resolver esse problema e consegue registrar o bloco na rede. E que a cada 4 anos ou 210 mil blocos aproximadamente, essa recompensa caia pela metade. Isso faz com que, na verdade, o Bitcoin se torne deflacionário, né? E é o que faz com que, ao longo prazo, ele tenda sempre a valer mais e seja uma ótima reserva de valor. Então, daí, a cada 10 minutos, um bloco é emitido, a cada 4 anos, essa recompensa pelo registro dos blocos cai pela metade, e aí isso vai acontecer até a gente chegar no limite de emissão, que vai ser aproximadamente 21 milhões, e deve acontecer no ano de 2140, mais ou menos, né? Mas tudo é feito a partir do próprio código. Você tocou no assunto que a gente fala mecanicamente, mas a gente quase, assim, são poucas pessoas que sabem desse detalhe fino, né? Todo mundo se apega ao 21 milhões, né? Não, vai ter 21 milhões de moedas. Eu, inclusive, falo que teremos menos, porque as primeiras minerações, os primeiros blocos minerados, muita gente perdeu chave, muita gente sumiu, então eu defendo a tese de que você vai ter menos do que 20 milhões de moedas em circulação, mas a gente não tem esse número exato não são 21 milhões de moedas, né? É um número que eu não me lembro agora de cabeça, qual que é, eu sei que é por causa da PG regressiva. Eu acho que também não é por conta deles terem perdido a chave, né? Pelo que eu entendo, é porque nos primeiros blocos alguns mineradores não reivindicaram a recompensa, então esses bitcoins não foram criados. Então a gente não vai chegar até o máximo que seria possível de 21 milhões. Tem de fato todos esses pontos, né? Tem o ponto de que, na verdade, a conta não bateria 21 milhões, é algo que tende a, né? Não é exatamente 21. Tem um ponto realmente, que nem a Rafa falou, de que os mineradores não reivindicaram a recompensa, muitos deles.
E também tem um ponto de que alguns estudos falam que o percentual de bitcoins já perdidos é algo absurdo, assim, né? Com certeza a gente vai ter bem menos de 21 milhões de bitcoins circulando em 2140. Infelizmente, se a ciência não avançar muito até lá, eu não vou estar vivo para ver, mas provavelmente a gente vai ter bem menos de 21 milhões de bitcoins naquela data. Uma coisa que eu queria só lembrar para as pessoas é que, bom, quando a gente fala que ninguém controla e que isso vai ser assim até esse ano, é importante que a gente faça a distinção entre alguns parâmetros do protocolo, né? Porque essa questão da emissão, ela faz parte ela faz parte das regras de consenso do protocolo, né? São as regras que não podem ser alteradas a não ser através de um hard fork. Porque talvez quando as pessoas têm a ideia de que nada no protocolo pode ser modificado, né? Mas algumas coisas de fato podem ser modificadas através de um soft fork e dos BIPs, mas as regras de relação à emissão da oferta não é uma delas, né? Ela de fato é autogerida e é imutável. E só fazendo um comentário à frase do Paulo, o desespero das pessoas quando vem o Bitcoin valorizar, ou o Bitcoin na mídia, o desespero é tão bizarro que quando o Bitcoin estava no seu topo histórico em 2017, 2018, teve um inglês, um britânico que estava propondo revirar lixo. Falou, não, eu preciso achar um HD que eu joguei fora no aterro sanitário, porque se eu conseguir salvar aquilo ali, eu tô zilhardalho, sei lá. Além dessa questão de quem perde, tem a questão de que muitos foram roubados já também, né? E aí tem uma discussão muito interessante também, que é sobre a marcação dessas moedas, né? Então as moedas que seriam roubadas poderiam ser marcadas. E aí entra uma questão de fungibilidade, né? Porque se a gente tem um monte de moeda que foi roubada e marcada, a gente teria talvez um problema com isso, assim. Mas de fato, infelizmente, a gente ainda tem esse problema de educação em relação à segurança digital e as pessoas sempre perdem as chaves ou, enfim, colocam suas criptomoedas em terceiros não confiáveis e a gente tem muito esse problema. É a grande velha frase: exchange não é carteira. Mas exchange não é carteira, de fato, exchange não é wallet. Se o JR estiver escutando, ele vai ficar muito feliz de ter escutado tanto entusiasmo enquanto você falava. Mas também tem roubos também, inclusive, de carteiras, né? A gente sabe que uma carteira... Existem diversos tipos de carteira. Tem a Cold, tem a Hot, e existe hack também de diversos tipos de carteira. E essa questão que a Rafa falou de demarcação, né? De marcação, na verdade, de bitcoins roubados ou de outras criptos roubadas, isso também acontece muito. Isso levanta um debate muito grande, né? Primeiro é o debate de que tem muita gente que acha que, infelizmente, cripto é uma terra sem lei, né? E é importante saber que cripto não é uma terra sem lei, que, inclusive, é possível fazer uma marcação como se fosse entre aspas, número de série, né, do Bitcoin, número da emissão do Bitcoin, e que tem diversos exchanges que não aceitam depósitos desses Bitcoins, dessas criptos em específico. Mas o debate que isso levanta é que muita gente é contra, na verdade, esse tipo de marcação, né? Porque é o cuzão? Porque é muito ANCAP. Aí o ANCAP que tá ouvindo vai me xingar, vai pular da cadeira. E foi mal, irmão, mas assim, qual foi? Porque a exchange faz isso, não é porque o Estado manda não, tá? A gente não tem uma regulação, um poder estatal que vai falar, não, exchange, você não vai aceitar aqui Bitcoin ou cripto marcada como de fraude, tá? Não, isso daí é a mais pura eficiência da comunidade. A comunidade de exchange, os grandes operadores de exchange falam, cara, pra não me meter numa enrascada, porque obviamente a hora que você aceita um ativo ilícito, você vai ter um problema, e tem ciência que você tá administrando um ativo ilícito, você vai ter problema, vamos negar, acabou, pronto, aqui ó, a gente faz um consenso, ó, tamo fechado, vamos negar esse Bitcoin poluído, vamos assim dizer. E pronto, é a regra do jogo. Agora eu vou ter que ficar aceitando criminoso pra toda hora? Eu acho essa parte linda, assim, o anarquismo por trás é lindo, mas também a gente não pode esquecer que alguns players sempre vão ter, não nesse caso especificamente, né, mas alguns players sempre vão ter um pouco mais de poder e essa questão da comunidade talvez fique um pouco diluída em algumas questões, né? A gente não pode esquecer as disputas que a gente já teve em relação ao hash rate, etc, né? Então, por mais que eu ache essa parte da comunidade, desse anarquismo
lindo, existem diferentes poderes que também causam algumas influências que não são centralizadas assim. Sim, e uma dessas influências a gente tá mexendo com dinheiro. E quando a gente traz o dinheiro institucional, e eu acredito que isso não estava na cabeça de Satoshi, assim, eu não sei se ele queria muito que ele tivesse aparecido, né? Que ele aparecesse, pelo menos, para falar, eu imaginei isso, não sei. Será que ele tinha imaginado que hoje a gente teria derivativo de Bitcoin? E eu não gostaria. Você sabe por que eu não gostaria que o Satoshi voltasse ou o Satoshi aparecesse? E se ele for um idiota? E tipo, cara, não conheça seus heróis, sabe? Imagina se o Satoshi aparece e você fala, você tá de sacanagem. Não, não é possível que ele, não é possível que ele... Aí você vira um adorador do Vitalik. Pô, cara, qual o problema de quem usa blusa com lhama, corno e voadora? Não entendi. Isso foi uma provocação pra você. Pô, mas é exatamente por isso que eu acho bacana existir o Ethereum e o Bitcoin, porque são duas coisas diferentes. O Bitcoin tem o Satoshi Nakamoto, que é teoricamente uma mente brilhante, ou um grupo de mentes brilhantes por trás de um projeto único, que ninguém sabe quem é o cabeça, digamos assim, quem foi o nó central, e isso tem a sua beleza. O Ethereum é algo mais corporativo, que é um cara que todo mundo sabe quem é o cara que é o nó central, quem foi o cara que começou toda a ideia. E isso também tem a sua beleza. Por isso que o Ethereum, por exemplo, tem uma aceitação muito maior de grandes corporações do que o Bitcoin, porque o Ethereum você consegue saber quem foi, você consegue confrontar a pessoa, no Bitcoin não. Então eu gostaria que o Satoshi reaparecesse por qualquer coisa que fosse, mesmo se ele não tivesse poder nenhum em cima do Bitcoin, que hoje ele não teria, né? Ele seria mais um na rede, eu não gostaria. Para terminar esse bloco, vocês têm mais algum comentário sobre as características do halving? Eu acho que vale a pena comentar porque que todo mundo, de fato, então fica esperando que o halving influencie no preço, né? Assim, comentar com as pessoas o que aconteceu nos últimos 2 halvings para que seja tão aguardado esse fenômeno, né? Então, o que a gente viu foi que existe... Bom, primeiro que assim, é muito difícil conseguir analisar um padrão, identificar um padrão, analisar um fenômeno que só aconteceu 2 vezes, né? E que o impacto tende a diminuir, já que a gente já tem mais de 18 milhões das 21 milhões de moedas emitidas. Mas o que a gente viu foi que no período de 1 ano antes do halving, a gente tem o início de uma dinâmica de alta de preço que se mantém por 2 anos, né? E aí ela acaba no 3º ano e começa um ciclo de baixa. Então a gente viu movimento de alta em 2011, 2012, 2013 e queda em 2014. E houve depois uma alta em 2015, 2016, 2017 e uma queda em 2018. Mas tem uma coisa muito interessante que é uma falácia chamada post-hoc, que é quando, enfim, acontece uma coisa e depois acontece uma outra coisa. E aí a gente diz que, porque aconteceu essa primeira coisa, aconteceu essa segunda coisa, né? Mas, assim, em alguns momentos isso é uma falácia lógica, no sentido de que os eventos ocorrem um após o outro, mas não necessariamente eles são uma causa do outro, né? E é muito comum que isso aconteça na comunidade cripto, né? Então a gente vê, sei lá, o preço caiu, e aí no dia seguinte aparece um monte de gente falando, caiu porque o presidente da Polinésia fez alguma coisa. E assim, umas coisas que não tem nenhum rigor, né? Então eu acho que, tipo, quando a gente tá pensando no halving, é muito interessante a gente analisar esse padrão que aconteceu, mas é um padrão que são, de fato, só com 2 eventos, né? Então é muito difícil, assim, em termos pragmáticos, a gente conseguir analisar ele com bastante rigor. Então, por mais que seja um evento que causou essa manifestação e que causa uma certa euforia, eu acho que é importante a gente conseguir olhar com bastante rigor para esses eventos e conseguir não só ficar, enfim, cegos pelo nosso entusiasmo e pela nossa paixão. Rafa, eu acho que o seu comentário foi cirúrgico, no sentido de que a gente tem só, academicamente, né, a gente só tem 2 eventos para analisar algo muito mais complexo, que envolve que tem muito mais fatores externos envolvendo a questão do preço do que só a dinâmica de mineração de Bitcoin. Mas para trazer mais dados para esse nosso debate, nós entramos em contato com o pessoal da Paradigma Education, parceiro do Criptofácil. O pessoal da Paradigma
faz estudos e oferece relatórios sobre criptomoedas, sobre preço, sobre questões, principalmente que eu pedi para eles, sobre questões relacionadas a olhar para os blocos. O relatório que eles mandaram para nós é excelente, eu super recomendo. O link aí do pessoal vai estar na descrição do post. Eles trouxeram algumas análises, alguns dados relacionados, dados on-chain, né? Que são dados que você consegue captar olhando só a blockchain do Bitcoin. E a hora que você olha esses dados, que eu vou tentar comentar aqui na minha ignorância sobre o fato, você realmente, como a Rafa falou, você não tem um indicador que o mercado pode caminhar para um lado. O negócio é bem confuso e é como ela falou. Aí você olha o dado de uma maneira e o seu viés, às vezes você pode estar com um viés e fala, não, isso aqui é isso aqui. Aí você pega outro dado, o negócio caminha para outro jeito. Quer ver um ponto, por exemplo, que o pessoal mandou a relação de acumulação e desova de bitcoins minerados. Existe um dado, miners years to spend, que é o tempo médio que um minerador fica com a moeda criada, né? A moeda que foi criada pela Coinbase, e ele depois desova isso no mercado. E não houve padrão no comportamento em 2012 e 2016. Em 2012, por exemplo, os mineradores ficaram mais poupadores, eles demoraram mais tempo, tempo médio, óbvio, mais tempo para gastar esse Bitcoin minerado, enquanto em 2016 o comportamento foi inverso. Com a aproximação do evento, o halving, os mineradores estavam cada vez mais diminuindo o tempo médio que eles estavam com a moeda. Eles estavam já minerando e já gastando, já encaminhando para quem tinha que encaminhar. Em compensação, o pessoal também trouxe uma outra análise, que é a análise de volatilidade quando você compara um período de 30 dias anualizado. E você percebe que o negócio está tão estranho que em março desse ano, por conta do corona e de todos os efeitos econômicos que o coronavírus causou no globo, nós estamos com um nível de volatilidade comparado a 2014. E só lembrando para o nosso ouvinte, tá? Existe uma premissa, pelo menos a premissa que eu adoto, que é: com o passar do tempo e quanto mais pessoas forem adotando o Bitcoin, ou mais exchanges, ou mais players no mercado, etc., a tendência é que a volatilidade tende a funilar e reduzir. Obviamente que a volatilidade dos criptoativos não é nem um pouco comparada à volatilidade de ativos mais conhecidos e antigos da humanidade, ouro, petróleo e outras commodities, whatever. Mas, se a gente analisa só a volatilidade do Bitcoin, hoje não, porque agora é abril para maio, né? Mas em março, a volatilidade do Bitcoin estava equiparado a 2014, quando você não tinha, acho que nem metade, nem isso do volume que a gente tem hoje. Então, assim, você tem mais um elemento que coloca em dúvida qualquer capacidade de prever o comportamento futuro. Eu queria citar também, assim, em relação ao halving e os estudos possíveis de serem feitos para pensar nesse fenômeno, um estudo que um hedge fund fez com as outras criptos, para ver se de fato o halving também tinha como influência o aumento do preço antecedendo e um pouco depois, né? E aí foi interessante que ele citou um caso do Litecoin, que o efeito é meio reverso, porque o halving do Litecoin acontece mais ou menos um ano antes do halving do Bitcoin, né? E esse um ano antes seria o momento em que o preço do Bitcoin sobe. Então, como a gente está falando de um mercado bem pequeno, a teoria seria que, então, quando seria para o Litecoin ter uma ascensão do preço, já que ele estava no período de halving, o preço dele tem uma pequena reversão, porque esse dinheiro está sendo alocado para o Bitcoin, já que as pessoas estão mais entusiasmadas com o halving do Bitcoin, né? Então, é nesse sentido, por exemplo, a gente pode ver como um outro fator, que é o halving de uma outra moeda, faz com que a questão da escassez que seria provocada por halving teria como consequência o aumento do preço, não seja de fato um fator tão relevante assim na definição desse mercado, né? Acho que isso é só para mostrar, tal como o pessoal na Paradigma mostra, que existem muitas variáveis para serem analisadas e que talvez, assim, o halving seja um fenômeno que não dê pra gente chegar nessa conclusão tão fácil quanto talvez os entusiastas quisessem que a gente chegássemos, né? Eu particularmente eu tenho uma opinião que eu até já falei no último episódio aqui do Bitcash. É precificado no boato e na hora que chega no halving, de fato, a cripto já está precificada. Então, em outros momentos da história, a gente teve uma alta nos momentos vizinhos ao halving,
Só que, pelo menos para esse particularmente, eu acredito realmente que o Bitcoin já está precificado. E é o que vocês dois falaram, né? É que o universo de apenas outros 2 halvings é muito curto para a gente conseguir ter qualquer tipo de parâmetro confiável. E o que a Rafa falou é muito interessante. As pessoas mais otimistas, as pessoas mais entusiasmadas, elas acabam vendo relação com tudo, né? Então a gente tem uma alta do expressivo do Bitcoin e, não, é porque o presidente da Micronésia francesa falou que agora os impostos vão poder ser pagos com criptomoeda. Tipo, cara, eles não estão influenciando em nada o preço da cripto. É uma notícia legal, mas não é por isso que teve alta. Então, eu concordo integralmente com vocês dois. Não temos como ter parâmetro. E para esse halving em específico, eu acredito, aí é crença pessoal mesmo, eu acredito que Bitcoin já está precificado. A gente tem que ter cuidado, inclusive, para não ter uma reversão, que nem a Rafa comentou. Entrando nessa sua deixa, exatamente, mercado, né? Baleia, seja baleia de criptomoeda, seja baleia de outro tipo de ativo, de fundos tradicionais, grandes players sempre se antecipam das sardinhas, né? E, obviamente, as sardinhas acham que estão fazendo um excelente negócio, só estão tomando. Nesse sentido, mostrando como o comportamento perto do halving pode ter problema, em 2016, a gente imaginava que o halving já estava precificado, o halving já estava dado pelo mercado o seu preço médio, até porque, vamos só pensar num detalhe, lembre-se disso, o minerador sabe que na data X, no bloco XPTO, a remuneração dele vai cair pela metade. Então, obviamente, que ele se planeja, minerador, obviamente, é um grande player de mercado, então ele tenta dar uma cavada no mercado, tenta impulsionar o mercado para o preço subir um pouco, para depois do evento do halving, os gastos dele se pagarem e tudo mais. Mas em 2016, na véspera, nas 2 últimas semanas, nas vésperas do halving, a Paradigma, no relatório que ela submeteu para a gente, mostra, num cálculo deles aqui que eu vou explicar, que a volatilidade média estava em torno de 2% para cima ou para baixo. E obviamente que 2% para cima ou para baixo na média é um negócio bem grande pro trade, obviamente, né? O que mostra que mesmo perto do halving, quando você acha que você está seguro, de repente tudo pode acontecer, nada é garantido. Mas nada é garantido nunca em lugar algum, né? 2% para cima e para baixo no universo das criptos, por mais que seja assim uma volatilidade, é estável. É quase lateralizado, 2% para cima e para baixo. Eu ouso falar que um trader tem dificuldade de operar com 2% para cima ou para baixo no mercado de criptomoeda. Claro que se a gente estivesse aqui falando de um mercado de ações tradicional, mercado financeiro tradicional, 2% para cima e para baixo é muita coisa, mas no mercado de cripto a gente vê queda de 10% em um dia, a gente vê uma subida de 30% em uma hora. Sim, mas isso aqui é 2% em média num período de um ano. É por isso que eu falei, isso deve ter sido muito maior. Quando você acha, o que o relatório mostra o pessoal da Paradigma tem uma conta que eles chamam On-Chain Profits and Losses. Eles fazem um cálculo, na hora que eles olham a transação, cada transação na blockchain. Eles fazem um cálculo do preço quando o Bitcoin chegou naquele endereço, eles marcam o preço X. E quando o Bitcoin é movimentado, eles vai para outro endereço, eles marcam o preço Y. E aí eles tentam calcular isso, se a diferença do preço marcado por X por Y for maior, houve entende-se que houve um lucro na rede. Se for menor, entende-se que houve um prejuízo. Obviamente que a marcação desse preço tem um fator externo, que tem uma corretora que está negociando esse ativo, o Bitcoin no caso, tem os fatores externos, mas isso o relatório está mostrando pra gente no mês anterior ao halving, a lucratividade média das transações estava subindo, estava positiva na verdade, em média 2%. Se você é uma sardinha, um bobinho, você olha para aquilo e fala, quer dizer que um mês antes do halving o negócio está dando bom, então tende a dar bom no mês seguinte, no mês seguinte não, no mês seguinte deu ruim. Foi para 2 negativo. No mês seguinte, a lucratividade média das transações na blockchain caiu. O que reforça a tese de que a gente está discutindo aqui de que não existe um dado fiel o suficiente ainda. A gente pode até ter lá em 2140, que reflita
o comportamento dos usuários, do mercado, de todo mundo que compõe esse ecossistema, que consiga prever a precificação do Bitcoin. É que eu acho que também a gente tem que lembrar que, assim, provavelmente o halving é um fenômeno que vai perder importância, né? Porque com o tempo que passa, são menos moedas que estão sendo emitidas e a maior parte delas já estão emitidas, né? Então eu acho curioso, assim, a gente discutir esse fenômeno e pensar assim, nossa, a gente tem dois exemplos são poucos, a gente vai ter outros exemplos para ver se esse padrão continuou, mas o próprio fenômeno tende a diminuir a sua influência com o tempo, né? Então a gente fica num fenômeno que é super aguardado, super conversado sobre, e que no final talvez é isso, assim, a gente talvez nunca vai realmente conseguir identificar a influência dele, ou vai ver que ele não tenha tanta influência. Mas eu acho que esses momentos de discutir essas coisas são importantes, principalmente para que as pessoas entendam como o protocolo funciona, porque talvez se não tivesse um fenômeno cuja ação no preço fosse tão falada, as pessoas nem pensassem tanto sobre o que significa essa emissão, o que significa essa queda dessa emissão, e esse tipo de coisa, né? Então acho que esses fenômenos cuja influência do preço são atentados às pessoas que estão interessadas em investimento, que é a maior parte de todo mundo, né? Eu acho que dá essa chance pra gente discutir essas questões mais técnicas para que as pessoas possam entender como funciona de verdade isso. Opa, só um intervalo de 30 segundinhos para molharmos a palavra e já voltamos. Já conhece o aplicativo da Universo Cripto? Tenha notícias e conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo e saiba a cotação do Bitcoin na hora que precisar. Baixe agora em universocrypto.net/app. Eu vou botar uma pimenta nessa conversa com o seu comentário, se você me permite, Rafa. Realmente, com o passar do tempo e a suposta queda na lucratividade média da mineração do Bitcoin, eu tendo a afirmar que isso vai fazer com que a influência dos mineradores diminua mais ainda com o tempo. Porque, para quem não está familiarizado com o protocolo de prova de trabalho, os mineradores praticamente, com o poder de mineração, praticamente têm um alto poder de barganha para com os usuários. Mas com o passar do tempo e à medida que a recompensa diminui, talvez esse poder de barganha, por causa do desinteresse econômico, diminua. Mas a gente também tem que tomar cuidado nessa brincadeira. Eu vou trazer outro elemento aqui, se alguém quiser comentar, para a gente não cair. Tem gente que fala, eu acho que a gente não vai cair, pra gente cair numa espiral da morte. Eu acho que a probabilidade disso acontecer tende a zero, mas o risco acontece. Não sei se vocês pensam no mesmo sentido. Espiral da morte no sentido de que os mineradores não teriam mais interesse na rede? Exatamente. Eu acho que existem alguns fatores que talvez ajudem isso não acontecer, né? Bom, primeiro que o protocolo é bem inteligente, então se menos mineradores tiverem cada vez menos interesse, vai ficar cada vez mais fácil, então talvez a gente volte no sonho de uma mineração realmente distribuída, né? Porque acho que agora ela no máximo é um pouco descentralizada, não sei. Tem essas diferenças. Eu acho que a gente também pode pensar nesse processo de que, assim, com sorte, as FIIs podem ficar mais altas em termos fiduciários, mas não em termos de unidade de Bitcoin. E também a gente pode talvez contar com o desenvolvimento de algumas máquinas mais potentes, assim, eu acho que somado a essas outras 3 características, a gente pode falar que a gente não está ao caminho da espiral da morte, ou que pelo menos existem alguns fatores que podem nos salvar de não chegar lá tão cedo. Eu sou obrigado a concordar com a Rafa, Zé. Eu também não acredito que a gente esteja fadado ou esteja a caminho de uma espiral da morte. E eu acredito muito tanto no avanço da tecnologia, de máquinas mais potentes, cada vez consumindo menos, com uma melhor utilização da energia elétrica, quanto da valorização do ativo, né, do criptoativo propriamente dito, que vai fazer com que as taxas da transação já sejam mais do que suficientes para custear toda a operação, não sendo mais necessário a recompensa por bloco. Ou mesmo com a queda brusca e grotesca dela, não seja necessário. E é muito o que você falou, né? Os mineradores já sabem qual é a regra do jogo. O minerador que a partir de maio de 2020 vai receber metade dos bitcoins por bloco que recebe hoje, ele já sabe disso faz tempo. Ele não vai saber de surpresa. Não vai ser que nem a gente que tem real no bolso e que daqui a pouco ele está valendo 30% menos. Porque alguém quis imprimir mais, por exemplo.
Vamos supor que isso acontecesse e que fosse exatamente assim, né? Essa queda. Então, o minerador já sabe o que está acontecendo, o minerador já sabe o que vai acontecer, ele já sabe a regra do jogo e ele vai poder jogar a regra do jogo para todo sempre. Eu acho que essa que é a beleza do consenso previamente determinado, né? Todo mundo sabe exatamente, com clareza, o que vai acontecer. Então, eu concordo com a Rafa, eu não acredito que a gente esteja a caminho de uma espiral da morte, não. Eu concordo com vocês que informações que estão postas à mesa tendo a validar que a gente não está perto de uma espiral da morte. O problema é que a gente está num halving que vai acontecer paralelo ou em sequência a um evento bizarro chamado Covid, que inclusive a Rafa chamou de cisne negro no relatório dela. É um evento que não tem nenhum precedente, que acontece, ninguém sabe, ninguém esperava e que causa disrupções inimagináveis, assim, né? Ninguém tá preparado para isso. Seguindo essa linha de raciocínio, se a gente tiver uma queda abrupta no preço, e essa queda abrupta no preço, como a gente teve, por exemplo, em março. Em março o Bitcoin foi para a lona, como a gente comentou no episódio passado, e se você olhar o hash rate, estava em 105 terahashes, foi para 90 alguma coisinha, 90... quase menos de 90. Onde eu quero chegar por hora a gente não vê isso, mas a gente não sabe se a gente vai ter outros eventos decorrentes ou outros eventos apimentados pelo corona, apimentados por outras questões econômicas, outras questões fora do universo das criptomoedas, que possam influenciar para uma rápida depreciação do ativo, ao ponto de, como o halving aconteceu e a remuneração caiu pela metade, ao ponto de o minerador, porque o minerador não é burro, ele fala, se essa porcaria não tá compensando, eu vou desligar, eu não sou bonzinho. Eu tenho que pagar a fatura de energia elétrica, eu não vou ficar prestando caridade pra rede. E aí a gente entra na famosa espiral da morte. Eu acho que daí talvez possa acontecer uma morte breve, em algum sentido, sabe? Que é esse processo realmente de readequação da rede, de entrada de novos mineradores, que não são esses mineradores gigantescos, e que vai fazer a rede continuar funcionando com uma nova dinâmica, talvez, né? Mas eu acho interessante esse processo de acompanhar, por exemplo, como que o Bitcoin reagiu à crise, né? Porque, bom, a gente sempre esteve discutindo que o Bitcoin era um ativo super interessante para esses momentos de crise, que ele ia funcionar como reserva de valor. E aí a gente viu que ele teve um comportamento muito parecido com um dos ativos institucionais, né? Então, assim, por mais que seja uma coisa horrível que esteja acontecendo e ninguém quer que aconteça, que o preço é ruim, em nível de curiosidades técnicas, foi interessante ver esse processo, né? Porque a gente já vinha discutindo o que aconteceria nesse momento de crise econômica, que a gente não esperava esse momento de pandemia e crise econômica, né? Mas eu acho que a gente, assim, bem antes disso, eu já imaginava que talvez em um processo de grande queda do mercado, o preço do Bitcoin acompanharia o mercado tradicional, principalmente pela questão da readequação dos portfólios, de gestão de risco do portfólio institucional, mas que no longo prazo tende a ser um ativo visto cada vez com mais confiança, né? Pelo menos a gente tem um briefing em relação às economias que foram estraçalhadas pela questão da inflação e que o Bitcoin foi visto como um ativo bem interessante, bem confiável, né? Então eu acho que com o tempo que o mercado faça a sua adequação, talvez ele possa funcionar como um ativo um pouco mais interessante, assim. Então, sobre esse ponto em específico, a gente também conversou isso no último episódio, que ele foi bastante focado assim, em corona. Eu considero, com toda a sinceridade do mundo, que o Bitcoin ele funcionou no médio prazo como uma reserva de valor. Porque se a gente comparar, por exemplo, o Bitcoin com papéis super tradicionais da bolsa, dos mercados do mundo todo, ou se comparar o Bitcoin com 98% das moedas fiduciárias que a gente tem ao redor do mundo, ele conseguiu manter-se perante o dólar muito bem. Claro que em março a gente teve uma grande queda, não lembro de quantos por cento, mas foi uma queda bem significante, né? Foi bem significativa, mas ele também acabou se recuperando muito rápido, né? Eu acho que vai muito ao encontro do que você falou, que a rede se ajusta. Por mais que entre nessa espiral da morte, que o Zé falou, não vai ser uma espiral da quase morte, porque eu não acredito que consiga causar morte. O cisne negro é uma terceira guerra mundial onde todos os países vão se jogar a bomba atômica. Porra, aí eu acho que a nossa preocupação é outra. Eu acho que o Bitcoin vai deixar de ser a preocupação fundamental e a gente vai ter outras coisas para se preocupar.
Mas eu realmente eu não acredito que nem seja uma remota possibilidade nas condições normais de temperatura e pressão. E essa crise do Covid, que é uma crise sem precedentes, como o Cisne Negro, tipo, eu acho que é a primeira grande pandemia global que a gente vive, que a nossa geração vive, sobreviveu. Então, o Bitcoin ainda vai ganhar no currículo dele o sobreviveu à crise do Covid-19. E assim, só para antes que não me condene como o mensageiro do caos. Você já está condenado como mensageiro do caos, fica tranquilo. Tá, eu sou pessimista por natureza. Só os paranoicos sobreviveram, essa é a verdade. Nos últimos halvings, o ajuste de dificuldade do Bitcoin resolveu qualquer problema de queda no hash rate e nem foi abrupto assim. Os dados históricos estão aí para mostrar que nada mudou. A única coisa que a gente pode ver é que o Satoshi realmente conseguiu criar uma coisa bem genial. Porque pensou em todas as coisas, né? Em todos os cenários, parece. Aí eu vou tirar um pouquinho das costas do Satoshi o mérito. A comunidade também criou algo muito genial, né? Porque essa que é a graça do Bitcoin, né? Ele é um código aberto, onde você pode propor melhorias, que nem você falou, um consenso, que o consenso ele pode ser modificado via forks, né? Seja hard ou seja soft. E o Bitcoin, sem dúvida nenhuma, ao longo dos seus 11 aninhos, já sofreu diversos improves, diversas melhorias que foram propostas pela comunidade, né, pelos usuários. Sem dúvida alguma, a entidade chamada Satoshi Nakamoto, já que o Zek é algo espiritual, a entidade fez uma coisa fenomenal, mas ele também provou o valor de uma comunidade, né? Porque o Bitcoin sem a comunidade não é nada. A tese, vamos assim dizer, o protocolo foi muito bem escrito pelo Satoshi. Agora, os meus amigos programadores falam que no aspecto do código, o nosso herói era bem ruinzinho. Que o código só é o que é hoje exatamente pela comunidade. Na época, principalmente, quando existe Bitcoin Talk, muitos programadores deram uma grande ajuda no código lá, porque o pessoal fala que ele não era um muito bom programador, não. Mas foda-se, o cara era Mas, pica. por exemplo, eu acho que isso é um ponto interessante, na verdade, porque quando a gente fala o código dele não era essas coisas, mas então o que significa ter sido algo incrível? Nesse sentido da questão do ajuste da dificuldade, por exemplo, é um entendimento muito profundo sobre a psicologia das pessoas, a teoria dos jogos, por exemplo. Então ele conseguiu pegar toda essa coisa, que talvez não seja escrever o código mais limpo e lindo do mundo, mas a partir de um entendimento muito profundo sobre economia, sobre psicologia, desenvolver um código que conseguisse corresponder e conseguisse fazer com que as pessoas expressassem, enfim, a sua comunidade de um jeito eficiente a partir de um código, né? Então, eu acho que o código não ser bom, nesse sentido, até mostra como a genialidade dele é a partir de várias outras coisas que não só desenvolver um protocolo, uma coisa que se auto-executa, né? É esse conhecimento holístico sobre as coisas. Concordo integralmente com você. E todo código não, né? Toda a filosofia do Bitcoin, todo o protocolo do Bitcoin, ele é muito recheado de teoria dos jogos. A blockchain, por exemplo, essa parte da mineração, ele faz o agente negativo, né, o bad guy, se juntar à rede e se tornar um minerador, porque é mais vantajoso para ele ganhar minerando do que tentar ser um atacante, do que tentar ser um ofensor à rede. Sem dúvida nenhuma, o Satoshi, a entidade Satoshi, tinha um amplo conhecimento de teoria dos jogos e de muita psicologia. E economia. A ideia do negócio ser deflacionário. Ele conseguir resolver o problema dos generais bizantinos. Ele conseguir resolver o problema do gasto duplo. Concordo com você em gênero e grau. Se você olha o todo, ele é um gênio. Mas eu só estava comentando o código. Não, o código sem dúvida não era dos melhores e foi muito melhorado pela comunidade, que nem a gente falou. E isso para mim não é um demérito, isso só mostra até o quão inteligente era a entidade de Satoshi Nakamoto. Porque por mais que não fosse um super desenvolvedor, conseguiu entregar um projeto muito bom, um projeto muito robusto, conseguiu montar uma comunidade ao redor, mostrou o quão importante é a comunidade. Mas aí para em um determinado ponto, né? Porque quem acompanha muito o Bitcoin Talk fala muito disso. Que teve um momento, que foi o momento que o Satoshi Nakamoto parou de responder os posts lá, era um momento muito crítico para a comunidade do Bitcoin, onde aparentemente tinha um problema no consenso que não estava conseguindo ser resolvido, e ele inclusive não conseguiu apresentar uma solução.
que foi justamente o momento que ele parou de responder as mensagens lá. Então, um gênio, sem dúvida nenhuma, mas parte da genialidade dele foi justamente de entender o poder que a comunidade tem, o poder que o todo tem. Bem, galera, eu acho que depois desse profícuo debate, essa interessantíssima discussão entre nós, acredito que você termine de ouvir este episódio com um pouco mais de informação, com um pouco mais de conhecimento do que da hora que você começou o play. Rafa, obrigado pela sua participação. Então, galera, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente até esse momento. A gente acaba falando bastante, a gente acaba se empolgando, né, comentando sobre o que a gente gosta. Agradecer o Zé aí pela ajuda de sempre e agradecer muito também a você, Rafa. Os ouvintes perceberam que às vezes eu chamei de Rafa, Rafaela, Romano, mas gostaria de agradecer muito a você por ter cedido o seu tempo pra gente. E, enfim, pode usar aí agora o Bitcast para falar com a galera. Queria agradecer vocês pelo convite, é sempre bem legal participar junto com a comunidade, conhecer os projetos das pessoas. Acho que para os ouvintes a única dica é para o pessoal realmente dar uma analisada melhor nos fenômenos, que às vezes a nossa empolgação faz com que a gente, enfim, seja realmente enviesado e não consiga ver as coisas como elas são. E acho que a dica final sempre é pra gente guardar as nossas chaves privadas bem, pra caso tudo dê certo, todos nós possamos no futuro prover disso, né? E só um último comentário que eu esqueci de fazer, Paulo. A gente tá começando um projeto novo aqui no Bitcast. A Criptobíblia, que é um glossário de termos do mundo cripto, criado pelo Criptofácil, vai ser transformado em podcast. E nós vamos publicar semanalmente aqui no Bitcast pequenas pílulas, ou como a gente estava brincando no privado aqui com eu e o Paulo, pequenos versículos sobre os termos que você, um novo usuário, precisa ter em mente nesse mundo, e para que você também, que está ouvindo a gente, quando precisar explicar o que é uma cor, o que é o hash rate, o que é a taxa da transação, o que é o papel do minerador e etc., quando você precisar explicar isso no grupo lá da sua família, você não precisa mandar um áudio de 5 minutos. Pega o nosso áudio, pega o nosso episódio, manda lá e divulgue a palavra. Não é, Paulo? Com certeza. A Criptobíblia ela foi lançada, né, inicialmente no Criptofácil, antes da gente estar nesse projeto de transformar em um podcast, justamente para fazer com que a maior quantidade de pessoas possível consiga entender as notícias do ecossistema cripto, né? Muitas vezes a gente, na ânsia de passar conhecimento para as pessoas, a gente manda uma matéria, só que dentro da matéria tem escrito hash rate, fala de mineração, ou então fala de uma stablecoin, e as pessoas não sabem disso. Então a gente está transformando realmente a Criptobíblia, que são pequenos versículos da palavra de Satoshi Nakamoto, em pequenos áudios de 2-3 minutos para poder facilitar. Então, fiquem ligados que vai vir novidade por aí e em breve. How exciting! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFácil.com.